do livro Inteligência Espiritual de Chris Voland. Capítulo 3. Descubra seus superpoderes. Em algum momento, por volta de 598 a.C., Nabucodonosor saqueou Judá e Jerusalém, culminando com a deportação de 10.000 prisioneiros de guerra judeus para a Babilônia. A situação era tenebrosa. O lugar estava em ruínas, o magnífico templo de Salomão foi destruído, e um ditador cruel e violento estava governando os israelitas com mãos de ferro. Em meio ao caos, Deus tinha uma estratégia secreta que finalmente acabaria com a maldade em 2 poderosos impérios, incluindo a queda de 4 reis. O plano exigia que Deus enviasse 4 de seus super-heróis para a Babilônia e mais tarde para a Pérsia, com a missão divina de demonstrar o modo de vida e os benefícios de um reino superior, e depois apresentar aos regentes desses países o Rei dos Reis. O resultado foi impressionante. 70 breves anos depois, 2 grandes impérios caíram nas mãos do céu, com seus reis prestando homenagem ao Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A verdade é que Deus criou super-heróis muito antes de existirem as histórias em quadrinhos ou os filmes da Marvel. Quer fossem 4 sábios à prova de fogo e domadores de leões da Babilônia, ou um menino matador de leões, ursos e gigantes do deserto, Deus sempre teve seus super-heróis. Há homens e mulheres que receberam poderes incríveis e que depois foram enviados para que, a princípio, parecem ser missões suicidas e situações impossíveis, quase sem chances de sucesso. Mas no final, quando a poeira baixa e as luzes esmaecem, eles saem de cena arrastando a cabeça de um gigante pelos cabelos e bradando louvores a Deus. Sei que essa ilustração é coisa do Antigo Testamento, mas aguente firme. No caso de Daniel e seus 3 amigos, havia muita sabedoria divina envolvida e conhecimento sobrenatural, e eles, pelo menos Daniel, entendiam o significado dos sonhos e das visões. Na verdade, Daniel podia contar seu sonho, dar a interpretação dele e lhe dizer o que fazer a respeito. Uau! Mas antes de lançarmos essa história em um baú de madeira de cedro, em algum lugar entre as bolhas de naftalina da história antiga, e se eu lhe dissesse que Deus ainda está empoderando os super-heróis? E se renovar a mente não for apenas pensar bem, como expliquei no capítulo anterior, mas pensar divinamente? E se eu dissesse que você, de fato, tem uma grande vantagem sobre os 4 garotos da Babilônia e sobre o garoto que matou Golias? Loucura? Não, mas é verdade. Falamos sobre renovar a mente e construir redes neurais para novos tipos de pensamento, o que é formidável para transformar nossa individualidade. Mas os superpoderes, na verdade, estão enraizados no espírito da nossa mente, como mencionei anteriormente. Então, como podemos acessar a 3ª dimensão e experimentar o pensamento divino? Vou começar com algumas percepções sobre o primeiro encontro que o rei Nabucodonosor teve com Deus, o qual o lançou em uma jornada violenta ao encontro de seu propósito divino. Vou preparar a cena para você. O rei Nabucodonosor, egoísta e arrogante, é famoso por seu temperamento violento. Gosta de assistir aos servos agonizando enquanto são queimados vivos. Certa noite, tem um sonho que sabia estar relacionado com seu destino divino, mas não consegue entender o que significa. Então ele reúne mágicos, conjuradores, feiticeiros e caldeus, e exige que eles lhe digam qual foi o seu sonho, e deem a interpretação. Naturalmente, eles entram em pânico e imploram ao rei que pelo menos lhe conte o sonho para que eles possam interpretá-lo. Mas o rei não cai na conversa deles e ainda diz que se eles não puderem dizer primeiro qual foi o sonho, ele arrancará seus braços e suas pernas e queimará a casa deles. Daniel faz parte do conselho dos sábios do rei e não fica muito entusiasmado com o decreto de morte por desmembramento, então começa a orar. Felizmente, o Senhor lhe dá o sonho e a interpretação bem no último minuto. Eis a declaração de abertura de Daniel ao rei Nabucodonosor. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por
por sua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Daniel 2, 27 a 29. O que é interessante é que Nabucodonosor se deparou com o quociente espiritual, a inteligência espiritual, quando começou a indagar sobre os mistérios da era que estava por vir. Sua investigação transcendeu o QI e o QE, uma vez que ninguém conhece o futuro a não ser Deus, que vive desde a eternidade. Portanto, o rei não podia responder às próprias perguntas sobre o futuro, por mais que pensasse nisso, porque o futuro não pode ser conhecido sem Deus. Caso você não esteja familiarizado com o resto da história, Daniel seguiu em frente contando ao rei sobre o sonho e lhe dando a interpretação. Consequentemente, todos os sábios da Babilônia foram salvos. Abrir caminho. Vejamos o que isso tem a ver com o capítulo anterior, onde discutimos como a renovação da nossa mente, por meio da meditação divina, abre novas redes neurais no cérebro. A meditação é uma maneira altamente eficaz de renovar a parte do QI e do QE do cérebro, como também discuti anteriormente. Vamos lembrar que QI é o quociente de inteligência e QE é o quociente espiritual, tá? Mas algo profundo acontece quando nos recusamos a resolver problemas com a mente natural e, em vez disso, pedimos ao Espírito Santo a sabedoria divina. Este exercício dá início ao processo de renovação do espírito da mente. Deixe-me colocar isto assim: a razão pelo qual não acessamos a sabedoria era que está por vir, e porque nós nos contentamos com a sabedoria da era em que vivemos. Então, todas as rodovias do nosso cérebro estão sendo forjadas para incorporar conclusões naturais. Mas para acessar a inteligência espiritual, teremos que sair da rodovia do QI e do QE, metaforicamente falando, e entrar na rodovia da sabedoria divina do quociente espiritual. Em outras palavras, enquanto nos permitimos chegar a boas conclusões, não sentiremos necessidade de pedir ao Espírito as conclusões de Deus. Eis um exemplo. Digamos que você se depare com uma despesa grande e inesperada e não tenha o dinheiro para pagar por ela. Então você fica acordado à noite pensando em várias soluções para resolver o problema. Você poderia refinanciar a casa para pagar a dívida ou talvez trabalhar em mais um emprego. Se a situação está difícil, você poderia considerar pedir falência. Você busca a orientação na palavra de Deus com relação à sua situação e toma uma decisão baseada nos valores bíblicos fundamentais. Essa pode ser uma maneira razoável de abordar a situação, mas que poderia lhe roubar a solução sobrenatural de Deus. Eis a abordagem do quociente espiritual para a mesma situação. Em vez de fazer a coisa razoável, entre aspas, você se dedica à oração e pede a Deus para lhe dar a perspectiva dele acerca da sua crise financeira. Em meio às suas indagações espirituais, você tem um pensamento forte e irresistível de que deve dar o seu relógio de ouro ao pobre homem que você viu pedindo ajuda na esquina da sua rua. Você pergunta: como isso vai resolver a minha situação financeira? Porém, o pensamento se intensifica e você se sente dominado pela profunda convicção de que precisa obedecer. Então, você pega seu relógio de ouro e dá ao tal homem. 3 dias depois, você recebe uma carta registrada pelo correio informando que seu tio, que morreu há 20 anos, lhe deixou uma herança de R$100.000 que você nunca recebeu. Isso é loucura? Bem, pense em como Deus proveu para o povo na Bíblia. Você já percebeu que a maioria das provisões sobrenaturais na Bíblia ocorreu em resposta ao puro desespero do povo e não ao estilo de vida divino deles? Vejamos uma das minhas histórias de milagres favoritas que ilustra esse ponto. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está lhe querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa.
E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. 2 Reis 4, de 1 a 7. A primeira coisa que observamos nessa história é que a provisão de Deus nessa situação desafiou a lógica e a razão. Além do mais, essa viúva jamais receberia uma solução sobrenatural se tivesse provisão natural. O que estou dizendo é que a razão pela qual não desenvolvemos o espírito da mente é porque geralmente resolvemos os desafios da vida com um pensamento natural de nível inferior. Pensamento que pode estar fundado em princípios bíblicos, mas que não pode ser realmente guiados pelo Espírito. Você pode estar se perguntando se estou sugerindo que não devemos firmar nosso pensamento em princípios bíblicos. A resposta é não. No capítulo anterior, aprendemos a pensar biblicamente meditando na palavra de Deus, o que ajudou Josué a vencer. O pensamento bíblico é transformador, porque nos ensina como Deus pensa. Mas a única maneira de saber o que Deus está pensando é tendo uma conexão através do Espírito Santo com a mente de Deus. A princípio, a distinção aqui poderia ser um pouco difícil de entender, mas ela fará uma diferença profunda em sua vida quando você a compreender. Vamos revisitar alguns versículos e cavar um pouco mais fundo na aplicação deles. O apóstolo Paulo escreveu: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, de 11 a 13. Paulo está dizendo que recebemos o Espírito de Deus e, portanto, temos acesso aos pensamentos dele. O apóstolo continua alertando que o Espírito nos ensina a como ter pensamentos de Deus, isto é, a imaginação, as visões e os sonhos dele, e suas palavras espirituais. Nesse caso, não estamos apenas pensando como Deus. Em vez disso, estamos tendo os verdadeiros pensamentos dele plantados em nós pelo Espírito Santo, conhecendo sua mente em todas as situações que enfrentamos e espelhando a imaginação dele sobre as soluções e os resultados em tempo real. Caminhos espirituais. Com a intenção de criar novos caminhos naturais para o pensamento divino, precisaremos superar a tentação de resolver os desafios da vida com o pensamento biológico, que é a nossa inclinação natural. Lembre-se de que Donald Miller mostrou como o cérebro é programado para tirar conclusões utilizando a menor quantidade de energia possível. Portanto, teremos de nos disciplinar proativamente para abrir mão das conclusões racionais iniciais, a fim de abrir espaço para a imaginação divina emergir. Além do mais, teremos de ficar confortáveis com soluções que algumas vezes desafiam a lógica e a razão, embora nem sempre, para abraçar o pensamento superior de Deus. Vejamos mais um exemplo de outra história do Antigo Testamento sobre um sujeito chamado Gideão. Eu amo essa história. Os midianitas oprimiram os israelitas por 7 longos anos. Os israelitas estavam quase morrendo de fome, enquanto os midianitas destruíam seus campos e roubavam suas colheitas. A situação ficou tão terrível que os israelitas se escondiam em cavernas junto com sua comida e suas provisões. Ver Juízes 6. Por exemplo, Gideão estava malhando trigo em um lagar para impedir o ataque dos invasores. Em meio à situação terrível, Gideão teve um encontro com um anjo, que declarou: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 12.
Gideão pareceu pouco impressionado e começou a interrogar o anjo. Ah, é? Onde estão todos os milagres que os nossos pais nos contaram? A conversa é encerrada com o anjo comissionando Gideão para derrotar Midian e libertar o povo de Deus. Ver versículos de 13 a 14. Então Gideão reuniu 32.000 homens para lutarem contra os midianitas e os amalequitas, que eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Juízes 7:12. Mas Deus disse a Gideão que havia homens demais e que ele devia mandar para casa todos os que estivessem com medo. Naquele dia, 22.000 homens voltaram para casa, sobrando 10.000 soldados para lutar. Como se isso não fosse o bastante, Deus disse: Ei, Gideão, você ainda tem homens demais. Faça os soldados descerem até o rio para beber. Os homens que lamberem a água como cães serão o seu exército. Ver Juízes 7. Não sei quanto a você, mas se eu fosse Gideão, estaria fazendo algumas perguntas do tipo: Deus, vocês três conversaram sobre isso? Há mais alguém aí em cima com quem eu possa falar? A lógica e a razão, na verdade, me pareceriam algo muito bom nesse caso. Particularmente, eu estaria procurando a estação na qual pudesse descer daquele trem do quociente espiritual. Aqueles que lamberam a água como cães somaram 300 homens. Mas que raios você vai fazer com 300 lambedores de água contra uma coalizão de soldados bem equipados de 2 países? Porém, a coisa só piora. Gideão equipa seus homens com 300 tochas, cântaros e trombetas. Você percebeu que falta alguma coisa nessa lista? Como espadas, lanças e arcos? A gota d'água que fez o balde transbordar para mim foi quando Deus inspirou Gideão a desenvolver um plano de batalha maluco. Gideão proclamou: Tudo bem, homens, eis o plano. Vocês vão esperar até cair a noite e depois vão subir aquele monte ali. Em seguida, quero que acendam as tochas todos juntos, toquem as trombetas, quebrem os cantos e gritem: Pelo Senhor e por Gideão. É isso mesmo? Esse é o plano, Deus? Isso é uma medida que não faz sentido algum. Naquela noite, Gideão e seus homens deram início ao plano louco de batalha. Os soldados inimigos ficaram tão confusos que começaram a se matar entre si e fugiram do campo de batalha. O pequeno bando de guerreiros lambedores de água de Gideão foi atrás deles, matando-os aos montes, enquanto tentavam escapar. Quando os outros soldados israelitas viram Gideão perseguindo o exército inimigo, a coragem se ergueu dentro deles e eles se juntaram ao combate. Terminada a batalha, Gideão e seu bando haviam vencido a guerra e libertado o povo. A história completa está em Juízes de 6 a 8. Eis 5 coisas a serem lembradas sobre o pensamento divino. 1. A princípio, o raciocínio natural desafiará nossa capacidade de construir caminhos neurais para o pensamento divino, pois, metaforicamente falando, temos rodovias já construídas em nossos níveis inferiores de inteligência. 2. Deus pensa frequentemente fora das leis da física, uma vez que ele vive em uma realidade superior. Muitas das suas soluções, portanto, transcendem as leis da natureza, os fatos e a razão natural. Pode ser angustiante esperar em Deus para, então, ele dar uma solução que exige uma fé extrema e que poderia lhe causar mais problemas do que você já tem. 3. É transformador renovar a mente com meditação bíblica a fim de pensar como Deus. Renovar o espírito da nossa mente de tal maneira que possamos refletir os pensamentos de Deus com relação a situações, circunstâncias, pessoas ou coisas é como fazer um upgrade mental de alta performance. Renovar o espírito da sua mente tem a ver, de fato, com aprender a ouvir a voz de Deus, dando tempo para que seu espírito construa uma amizade com o Espírito Santo e, finalmente, seja criado um vínculo de espírito para espírito. De modo muito semelhante a qualquer outro relacionamento, construir uma amizade com o Espírito Santo leva tempo. Simplesmente não há substituto para essa experiência. Iniciamos o processo perguntando ao Espírito Santo o que ele pensa sobre várias coisas ao longo do dia. E depois ficamos aguardando as respostas de espírito para espírito. Proteção soberana. Em minha vida, lancei-me em uma jornada para buscar a inteligência espiritual. Nos meus primeiros dias com Jesus, tive praticamente tanto fracassos quanto sucessos, mas com o tempo tornou-se cada vez mais fácil ouvir e entender as interações de Deus comigo.
É sempre empolgante trazer o quociente espiritual para pessoas que não têm nenhuma experiência com nada além do pensamento natural. Tive uma dessas oportunidades há alguns anos. Fui convidado para ministrar em Cedars, uma bela mansão às margens de Washington, frequentada por líderes do mundo inteiro, que vão ali para receber ministração de Doug Cole e sua equipe. Doug faleceu depois disso. Na primeira vez que fiquei em Cedars, eu ainda não havia conhecido o Sr. Cole, e nem eles e sua equipe tinham qualquer experiência com o ministério profético. Então, minha primeira missão era passar o dia ministrando a equipe de Doug para que eles pudessem testar meu dom. De manhã cedo, enquanto eu esperava no que se chamava Sala Lincoln, olhei do outro lado para um grande salão de baile e observei um homem idoso conversando com outras 3 pessoas. Um homem de meia idade, sua esposa, eu acho, e o homem mais alto e mais jovem. Enquanto eu os observava da saleta, o Espírito começou a falar comigo sobre eles. Perguntei à pessoa que estava me conduzindo se eu poderia dar uma palavra a eles. Ela não estava certa sobre o que era uma palavra, mas pensou que provavelmente estaria tudo bem. A pessoa me acompanhou até o salão de baile e me apresentou a Doug Cole, que era o homem idoso que eu havia visto. Depois de alguns minutos de apresentações aos outros, perguntei a Doug se eu poderia compartilhar o que o Espírito havia me dito sobre seus 3 amigos. Sem dúvida, ele respondeu com um sorriso. Olhei para o homem de meia idade e disse: Não sei quem é o Senhor, mas Deus me disse que ele fez de você o homem mais seguro do mundo. Na verdade, ele o colocou numa bolha púrpura. E ela é invulnerável a qualquer tipo de arma. Bombas, balas, agentes biológicos, nada pode penetrar o campo de força de Deus ao seu redor. A esposa dele começou a chorar copiosamente. Você sabe quem é o meu marido? Ela perguntou em meio às lágrimas. Eu respondi, não tenho ideia. Aquele homem era presidente de um país distante e vinha passando por inúmeras tentativas de assassinato, as quais faziam sua esposa perder o sono. Bem, a senhora está se preocupando por nada, porque ele é o homem mais seguro do mundo, declarei. Oramos juntos, eles me agradeceram, então voltei à Sala Lincoln. Um ano depois, quando minha equipe e eu estávamos no café da manhã nacional de oração em Washington, eu estava no banheiro quando um homem entrou. Chris, você se lembra de mim? Ele perguntou. Levei um minuto para reconhecê-lo, e então lembrei. Sim, você é o homem mais seguro do mundo. Ambos rimos enquanto nos abraçávamos. Você ouviu o que aconteceu comigo? Ele perguntou. Não, senhor, o que aconteceu? Saí para comer com várias pessoas da minha equipe. Recebi um telefonema no meu celular e não consegui ouvir a pessoa. Então fui até a porta. Assim que a cruzei, todo lugar explodiu e matou todos que estavam lá dentro. Os detritos voaram ao meu redor sem me tocar. E uma voz disse, você é o homem mais seguro do mundo. Alguém havia colocado uma bomba debaixo da minha mesa, ele explicou. Essa história louca ficou ainda pior. Alguns anos depois, eu estava de volta no mesmo evento, sentado no salão principal com outras 3.700 pessoas. Uma mulher na minha mesa imediatamente inclinou-se e me perguntou se eu me lembrava dela. Não, sinto muito, não a reconheço, eu disse timidamente. Meu marido é o homem mais seguro do mundo, ela repetiu com um sorriso. Ah, sim, uau, é claro que eu me lembro de você. Nós nos conhecemos em Cedars quando entreguei aquela palavra ao seu marido. Isso mesmo. E você soube o que aconteceu com ele? Ela perguntou. Sim, ele me contou que quase morreu em uma explosão há alguns anos. Na verdade, ele quase morre meia dúzia de vezes por ano. Na última vez, ele estava no topo de um edifício quando alguém explodiu um prédio inteiro. Ele foi o único que sobreviveu, saindo do prédio intocável. Existe alguma maneira de retirar essa palavra que você entregou a ele? Ela perguntou com seriedade. Por quê? Perguntei curioso. Porque ele acha que não pode morrer, então ele vai aos lugares mais perigosos do mundo e isso me deixa louca. Ela insistiu. Acho que essa é uma conversa que a senhora teria que ter com Jesus, eu respondi. Não sou alguém especial, todos nós temos a mesma capacidade de consciência espiritual. Não conto esse tipo de histórias para me gabar. Eu as compartilho para inspirar você a crescer e a desenvolver um relacionamento mais profundo com Jesus, para que também possa ter a sua própria aventura no Espírito ao longo da vida. Amém?